Olá, boa noite, estamos ao vivo mais uma vez. Hoje vamos fazer a leitura aqui do capítulo 50 do livro de Salmos. Tá? Sonzinho de chuva aqui, está chovendo desde 7 horas da noite aqui. Hoje, 22 de dezembro. Essa chuvinha vai ser a noite toda, viu? Aquela chuvinha que não para. Eu estou aqui em Anajatuba, no Maranhão. Boa noite. Seja bem-vinda, viu? Ou seja bem-vindos aqui nessa live, mais essa noite, para a gente compartilhar aqui um pouco da Palavra de Deus, e a gente vai ver o que ela tem para nos ensinar hoje. Eu tenho feito isso regularmente e tenho tornado um hábito já. Um hábito da leitura. E agora também um hábito de transbordar para vocês um pouco desta leitura. Eu gostaria de começar essa noite a leitura, tá? O capítulo 50. O subtítulo é a essência do culto a Deus. Tá dando para me ouvir bem aí? Tá dando para ouvir bem? Tá me ouvindo bem? Responda aí, bota um joinha aí, se tá dando para me ouvir. Tá ouvindo? Tá bom. Pois vamos lá, viu? Deixa eu começar aqui. Tá, que bom. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Verso 2. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O verso 3. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio perante ele. Arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Verso 4. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Se o som não estiver muito bom e está um som de carro, eu estou aqui em frente à BR, é caminhão passando toda hora aqui. Tá dando para ouvir bacana aí? Caminhão passando aqui toda hora, aí talvez atrapalhe um pouco na leitura aqui de vocês ouvirem. Mas está dando para ouvir? Vamos lá, o verso... Tá, que bom. Verso 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. No verso 5, aqui fala em congregar os meus santos, ou seja, fala em ajuntar os que fazem aliança com ele. Deus fala aqui em ajuntar aqueles que fazem aliança com Deus. Aqui vem a questão dos votos, né? Dos votos que a gente faz com Deus. E uma pergunta que eu gostaria de deixar: a gente tem feito votos com Deus, a gente tem feito aliança com Deus, tá? Será que a gente tem feito isso em nossa vida? E se a gente tem feito, quais são as alianças que a gente tem feito, que a gente fez?
e se a gente está cumprindo com essa aliança. O verso 7: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Verso 8: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é que Ele não quer nada de nós, Ele não quer sacrifício, Ele não quer os animais que eram usados no Antigo Testamento como sacrifício pelos pecados, né? Então Ele está dizendo aqui que Ele não quer nada disso da gente. Por quê? Porque tudo é dele, todos os animais são dele, os que estão na terra, tudo é dele. O planeta, ele fala aqui, o mundo é dele. Então ele não quer nada da gente, nada. O verso 11: conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Verso 12: se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele contém. O verso 13: acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Isso aqui é uma pergunta que ele está fazendo. O verso 14: oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tá? Ou seja, quando a gente estiver na angústia, se a gente invocar a Deus, Ele glorificará. Tá? E uma coisa que eu achei interessante aqui, que a gente está aprendendo, é que a gente tem que invocar a Deus não só na angústia, né? Glorificar a Deus não só na angústia, mas em todo o tempo. Independente como esteja a nossa situação. Se está ruim, louve. Se está bom, louve também. A gente tem um instinto natural de só querer buscar a Deus quando a gente está em extrema necessidade. Quando a gente está passando por uma situação muito difícil, é que a gente vai buscar a Deus. E aqui não. O que ele quer dizer é que Ele não precisa da gente. Deus, Ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós para que faça qualquer coisa, porque tudo já foi criado por Ele. Foi o que eu entendi aqui. Tudo já foi criado. Então, às vezes a gente quer uma coisa e Deus, Ele já nos deu. Agora, a gente tem que ir lá e pegar. Ele não vai nos entregar nada de mãos beijadas. Ele não vai nos entregar nada sem que a gente faça, queira. A gente tem que provar que quer alguma coisa. Entendeu? A gente, por exemplo, se eu estou com sede e eu quero água, eu tenho que me levantar, ir até a geladeira e tomar água. Então aí vai matar a minha sede. Então é isso, a água está lá. Agora só que a gente tem que querer fazer. Tá? A gente tem que querer, tem que ter um sacrifício. E esse sacrifício, nesse tempo era o sacrifício de animais. Hoje não, pode ser um sacrifício espiritual. A gente se desvencilhar de algumas coisas para se aproximar de Deus. Por exemplo, a oração é um sacrifício. A gente pode ser um sacrifício. A gente está reservando um tempo para a oração, para se aproximar mais de Deus. O estudo da sua palavra é uma forma de sacrifício. A gente está provando, mostrando para Deus que a gente quer mudança, que a gente quer algo novo. Tá? E ao longo desse ano eu venho lendo a Bíblia todos os dias. E quero incentivar vocês a ler também, nem que seja um verso ou um capítulo, qualquer que seja, mas é importante
porque é um aprendizado que a gente tem para nossas vidas. Quando a gente lê a Bíblia, todos os dias, é como se nós estivéssemos falando com Deus, ou Deus falando com a gente todo dia. E isso é maravilhoso, isso é gratificante. Você saber que pode conversar com Deus, com o seu Criador, ali, todos os dias, através da sua palavra. E a gente tem que aproveitar, isso é interessante, a gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda pode. A gente não sabe até quando a gente vai ter essa liberdade aqui, que a gente está tendo. A gente não sabe até quando a gente vai ter essa liberdade de poder abrir a Bíblia e ler o verso que a gente acha interessante, o capítulo que a gente acha interessante. Em alguns países, inclusive essa última Copa, a Copa do Mundo, nesse país, o Catar lá é proibido. É proibido ler a Bíblia lá. É proibido recitar a Bíblia lá. Então a gente tem que aproveitar que no Brasil ainda nós temos essa liberdade. E poder falar para quem a gente quiser sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, isso é inimaginável. O que Lutero fez para que essa Bíblia fosse traduzida, as noites de sono que ele passou para que fosse traduzida para o alemão, para depois chegar ao inglês e chegar até nós, né? Houve sacrifícios. Então, quantos exemplares foram queimados? Por quê? Por quê? Porque é um livro que não é um livro comum, é um livro santo, é um livro que transmite para a gente segurança, transmite conforto, transmite aprendizado, transmite paz, tá? Então, Deus não quer nada de nós, só que a gente tem que fazer algum sacrifício para provar que a gente quer alguma coisa, tá bom? O verso 16: mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Verso 17: uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Verso 18: se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas? Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Verso 20: sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe? Verso 21: tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. O verso 22: considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. E o verso 22, aliás, no verso 23: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Tá? Esse capítulo fala também sobre, como o subtítulo fala aqui, é a essência do culto a Deus, o subtítulo. O que acontece é que hoje em dia está muito fácil, é muito fácil hoje em dia você ter uma convivência com Deus e a gente não valoriza, tá? É muito fácil hoje em dia a gente ir para uma igreja, a gente tem essa liberdade, então a gente tem que aproveitar dessa liberdade e se entregar mais. A gente tem que entregar mais, tá? Eu acho bonito você ir para a igreja, você ir lá louvar a Deus, ministrar, fazer os trabalhos que tem que ser feito num culto a Deus, tá? Só que muitas vezes a gente está preso naquele círculo ali, tá? E a gente precisa entregar mais, tá? Entregar mais para o próximo.
Tem muitas pessoas que estão precisando deste evangelho. E talvez o sacrifício que Deus queira da gente, Ele não quer nada da gente. Ele poderia muito bem, sozinho, evangelizar o mundo todo, num piscar de olhos, enviava os anjos. Ele fala que, se for possível, até as pedras falarão. Só que Ele não quer fazer isso, porque Ele quer usar você e quer me usar também. Porque a gente pode falar, nós temos boca, justamente para isso. É para falar do amor de Deus para outras pessoas. Tá bom? Que essa mensagem possa, de alguma forma, de alguma maneira, ter entrado no vosso coração, de alguma forma, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês. Eu já estou encerrando aqui. Quero agradecer a presença do Augusto também, da Missilene, do José, do Lourinho, que entrou aqui também, o Anthony, tá? Quero agradecer a presença de vocês. Amanhã vamos continuar com esta leitura, tá? Com esse aprendizado. Vou fazer uma oração para nós encerrar mais esta live, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, ó Deus, pela tua bênção. Obrigado, Senhor, por não ser necessário a gente se sacrificar tanto, Senhor, mas que o Senhor possa vir colocar na nossa mente, no nosso coração, o desejo de entregar mais para Ti. Fica, Senhor, conosco, abençoa esta noite, abençoa todos que estão nessa live e abençoa também os que ainda vão assistir, que o Senhor possa atuar na nossa vida. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Só continuando, você que chegou agora, se você puder voltar lá e assistir a live, viu? É um momento de aprendizado que a gente está tendo, e eu estou fazendo isso todos os dias, tá bom? Amanhã, se puder aparecer, eu agradeço a presença de vocês, tá bom? Um abraço. Boa noite.